Sociólogo e professor universitário Boaventura Sousa Santos, um dos homens mais atentos à complexa realidade destes dias. Senhor professor, muito obrigado por ter vindo ao Primeiro Jornal. Obrigado. Como é que olha para os acontecimentos dos últimos dias, envolvendo sobretudo o ministro Miguel Relvas? É um sinal dos tempos e certamente de algo que vai ainda ser mais forte e presente na sociedade portuguesa. É um sinal do crescente isolamento do governo em relação aos portugueses e nomeadamente em relação aos jovens. E, portanto, no fundo, não é difícil de prever que, cada vez mais, os membros do governo vão se sentir isolados nos seus gabinetes, indo por vezes ao Parlamento quando são chamados ou quando têm de ir, e fora disso não terem grandes contactos com os portugueses, porque estarão sempre sujeitos a ser objeto destas manifestações que eu penso completamente legítimas dos jovens e dos portugueses. Que país é que está nestes protestos? Que país é que vê nestas ações? Eu penso que neste país estão realmente os 99%, como costuma-se dizer hoje em muitas manifestações nos Estados Unidos e na Europa, no sul da Europa em geral. São realmente os portugueses que se sentem silenciados, que não sentem que o governo corresponde minimamente às suas expectativas, que os despreza, que não lhes dá nenhuma atenção, que os manda emigrar, que não lhes oferece um país com mínimas possibilidades de terem êxito na vida, que estão desempregados, estão sem horizontes. Lutaram muito, aqueles alunos, aquelas pessoas que se veem por aí, são gente que fez tudo na vida para certinho, para poder ter o seu emprego, para ter a sua vida, ter as suas expectativas de família e de viver dignamente. Bem, e de repente vê que tudo isso colapsa e o governo mostra um grande desprezo por essas expectativas, como se eles não as merecessem e portanto, fossem dignos dela. E, portanto, reagem e eu acho que devemos estar muito satisfeitos porque a reação é uma reação pacífica, num contexto democrático e que deve ser vista dessa forma. Aparentemente não são movimentos politizados que pertençam a sindicatos enquadrados em grandes estruturas ou grupos de pressão. Parecem ser pessoas que se juntam pela força do descontentamento. Isto dá-lhes um peso diferente, mais relevante, eventualmente? Ele é um sinal, realmente, de que nem sequer os movimentos, que em Portugal, aliás, nunca foram muito fortes, movimentos sociais, nem as estruturas partidárias que temos neste momento, estão a responder adequadamente aos anseios e às expectativas dos cidadãos e, sobretudo, dos mais jovens. E, portanto, eles vão se organizando, muitas vezes utilizando as redes sociais, em formas que não são realmente, são presenças coletivas. Não são uma organização informal. É uma coisa informal, que tem grande dose de espontaneidade, é evidente, não há aqui grandes organizações por detrás, não há porta-vozes, não há programas, é uma manifestação do descontentamento. E com a força que estamos a ver nas imagens que mostravam um ministro acossado, desorientado, numa fuga desesperada à procura de uma porta por onde sair. Que rombo é que isto provoca na ação de um governo? Eu penso que o governo, se tiver um pouco de bom senso, deve realmente sentir que está a perder os cidadãos, que efetivamente estamos numa democracia, mas aí todo o programa que eles procuraram, enfim, implementar não deu resultado, as medidas de austeridade não estão a dar resultado, é uma política falhada, isso começa a ser hoje absolutamente consensual em Portugal, menos aparentemente para os membros do governo, e portanto, se eles tiverem bom senso, arrepiam caminho. Como penso que não têm muito bom senso, com toda a franqueza, em função do comportamento recente, é natural que vão tentar, digamos ainda, vincar mais os aspectos mais confrontacionais da sua governação, sobretudo no momento em que se aproxima a próxima avaliação da Troika. E isso o que significa é que o horizonte de 2015, em que eles tanto insistem e que, portanto, estarão no poder até 2015, pode ser wishful thinking, quer dizer, pode ser o que o governo deseja, pode ser aquilo que não venha a acontecer. Acha que estas ações de protesto resultam mesmo? Ou isto é um escape para uma tensão social cada vez mais evidente e que não terá grande resultado na prática? Não, é uma excelente pergunta, porque realmente, por vezes, e caminhamos agora para mais uma grande manifestação, penso eu que será, de 2 de março, e por vezes organizada, por não se lixa, que se lixa a Troika e outros grupos que estão a organizar, e realmente nunca se sabe muito bem qual é o resultado que advém daí. Agora, uma coisa é certa, é que a frequência com que estas manifestações estão a ter, o facto delas não serem já apenas as grandes manifestações, mas estas como estamos a assistir... E dirigidas a membros do governo, e dirigidas a membros do governo, primeiro-ministro. Exatamente, e com palavras, e cantando realmente mostra o imaginário democrático da Grândola Vila Morena, que realmente é um imaginário que está no imaginário do
povo como um sinal e uma marca da nossa democracia. Mas retomando a questão, produzem mesmo efeito ou são um escape social Não, eles produzem efeitos, resultado? podem não ter efeitos diretos, quer dizer, nós não estamos à espera que manifestações destas, a menos que haja, digamos, uma explosão social de nível mais alto, elas levem, por exemplo, a eleições antecipadas. Elas por si mesmas provavelmente não o provocam. O que elas criam é a manifestação de um grande descontentamento que pode, inclusivamente, levar a que as outras forças políticas que estão no terreno se mobilizem um pouco mais, como, por exemplo, o próprio Partido Socialista, que dê conta de que este movimento está a passar à margem do maior partido da oposição e que, se calhar, ele devia tomar certas medidas para poder ser parte da solução e não ser parte do problema. Esta forma de protesto é nova. Passamos de grandes movimentos de rua para ações de interior, passamos de uma pedrada contra a sede do FMI para grupos a cantar a emblemática Grândola Vila Morena. Como é que entende esta mudança? Esta mudança é um resultado, obviamente, por um lado, de uma certa crise da institucionalidade democrática dos partidos que nós temos vindo a ter e que, de alguma maneira, não representam já sozinhos os interesses dos cidadãos e muitos cidadãos sentem-se traídos pelos programas dos partidos em que votaram e, por outro lado, o grande poder das redes sociais que fazem com que os cidadãos hoje, a quem lhes é dado todo o dia a mensagem que vocês são autónomos, que têm que ser empreendedores, que têm que lutar pela vossa vida. Bem, os estudantes, estes jovens, estão a ser empreendedores, empreendem realmente a sua autonomia de protestar e de não precisar de um partido para o fazer, não precisar de um movimento para o fazer, usam as redes sociais, usam a sua voz, usam os seus cartazes. E usam uma música com um significado extraordinário na história recente de Portugal. Devemos estar muito felizes por termos músicas desse tipo, que são músicas realmente que são a marca de uma democracia, são a raiz da nossa democracia. E o que estes jovens estão a dizer a este governo é o seguinte: depois do 25 de Abril houve transformações fundamentais na sociedade. Não pensem que vamos aceitar que tudo isto seja posto no lixo da história e que agora se comece um novo ciclo que faça a tábua rasa de tudo o que nós conquistamos, nomeadamente o Estado Social, algumas garantias, alguma dignidade de vida, algumas expectativas para os jovens e para os trabalhadores. Não pensem que vamos aceitar. Estão a dizer que estão cada vez mais divorciados, como o senhor alertava há cerca de 1 ano e meio? Exatamente, eu acho que sim. Estão a dizer basta. Estão a dizer basta. E que realmente as políticas que estão no terreno não deram resultado aqui, não estão a dar resultado na Grécia, de onde venho, ainda recentemente com conversas também com estes movimentos e organizações. Portanto, eles estão a dizer basta e é preciso uma outra solução e um outro caminho. E penso que as forças políticas, não é apenas o governo que tem que olhar para estes jovens, são as forças políticas no seu conjunto, porque a democracia portuguesa está a ser sujeita a um grande stress. E estamos, e devemos estar felizes, como estes jovens têm direito de expressão, estão silenciados, não há aqui nenhum atentado à liberdade de expressão do Ministro, o Ministro tem os megafones todos que quer, pode convocar uma conferência de imprensa. Estes jovens não têm nenhuma outra oportunidade senão expressarem-se desta forma e fazem de uma maneira pacífica. Eu acho que isto é um sinal positivo da nossa juventude e da nossa democracia. Há ações que necessariamente vão mudar na agenda dos ministros e do próprio Primeiro-Ministro para evitar estes protestos. Como é que se governa condicionado desta forma pela rua? O governo está fundamentalmente condicionado e autocondicionado pela Troika, quer dizer, ele não tem sido realmente muito condicionado pela rua, porque se vir bem, nós só tivemos outros momentos de perturbação na sociedade portuguesa, e não há muitos anos, digamos assim, quando começou este ciclo, que eram momentos de grande perturbação e de maior perturbação. A própria Espanha tem tido momentos de perturbação talvez mais fortes do que aqueles que nós sentimos agora. Portanto, o governo que tem estado é sujeito às condicionalidades e à condição, não da rua, mas da Troika. E de uma forma que passou para todos os portugueses, já não podem deixar de passar esta imagem, é que eles até gostam. Isto é, as condições da Troika não são impostas, é uma coincidência ideológica entre a Troika e o Governo, de tal maneira que o Governo, por vezes, até é mais zeloso que a Troika nas suas exigências. Os portugueses estão a ver que há aqui uma marosca qualquer, há uma armadilha qualquer, que é um programa ideológico que aproveita a presença da Troika para realizar algo que nunca poderia realizar de outra maneira.